A gente sai um pouco desse mundo da educação agora para falar de saúde, pois hoje, dia 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. E eu pergunto para você de casa, como anda a sua alimentação? Você sabia que o modo de se alimentar fala muito sobre os nossos sentimentos? Quem está conosco para explicar agora é a psicóloga Fabiana Ficanha. Fabi, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduarda, tudo bem? Boa tarde a todos que nos escutam de casa. Como é uma alimentação consciente? A gente até estava brincando antes aqui, como é difícil a gente cuidar dessa alimentação. O que é uma alimentação consciente psicologicamente? A alimentação consciente, ela está muito envolvida aí com o nosso comer, nossa saciedade e a nosso comer transtornado, né? Então vamos pensar assim, se eu estou um pouco emocionalmente transtornada, muitas vezes a gente vai acabar comendo um pouco mais e isso pode nos fazer com que a gente acabe comendo um pouco mais em excesso, né? E nos sinta culpada. Existem tipos de comportamentos alimentares, inclusive, quais são esses? São três. Primeiro, a gente está falando aí do fisiológico, então, que é uma necessidade biológica que a gente precisa se alimentar. O segundo, então, é psicológico, então são todas as nossas crenças, né, emocionais. E também temos a terceira, que é o sociocultural, né? Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela está ainda muito influenciada na quantidade que a gente está comendo de alimentos. E quando a gente fala comer as emoções, é realmente ligado ao alimento. Aquela coisa de, eu estava brincando antes, estou triste, estou de TPM, preciso comer isso? É realmente assim? Isso mesmo, Eduarda. As nossas emoções, elas estão muito influenciadas no que e quanto a gente come, né? Então, por que isso está influenciado? Se eu estou estressada, eu vou acabar comendo um pouquinho mais. Se eu estou feliz, também. Então, isso tudo demonstra o quanto que a gente precisa ter um controle emocional muito grande no nosso dia a dia. E como ter esse controle? Acho que é o que o pessoal de casa quer saber, né? Cheguei no fim do dia, tive um dia estressante, quero comer um chocolate. Como eu faço aí para fazer o meu psicológico se contentar com algo saudável? Sempre identificando os nossos níveis de fome e de saciedade, né? Se eu estou com fome, o nosso corpo ele vai responder de uma forma mais fisiológica, né, Eduarda? Vamos pensar assim, aquela fome que o nosso organismo está demonstrando, eu estou um pouco tonta, meu estômago está roncando de fome, então isso é uma fome fisiológica, né? A emocional a gente vai identificar quando é uma comida muito específica, né? Eu quero o hambúrguer que a gente estava conversando antes, né? Então a gente acaba descontando numa comida mais específica. E não ter esse cuidado, esse controle, pode afetar a nossa saúde mental? Pode sim, porque dietas que elas estão aí, não têm um nível de nutrientes como ômega 3, como minerais, que são responsáveis aí pelos nossos neurotransmissores, que são os reguladores de humor aí, podem fazer com que a gente acabe desenvolvendo depressão, a ansiedade e acabe descontando aí na nossa alimentação. Eu iria perguntar exatamente isso, quais são as doenças relacionadas a esses comportamentos alimentares? Pois tem gente que come as emoções, tem até gente que deixa de comer por questão das emoções. Exatamente, nós temos a anorexia aí, que é então a pessoa se restringe ao extremo da alimentação. Nós temos a bulimia, então são episódios de compulsões alimentar. Nós temos também a compulsão alimentar em si, aí, são o comer excessivo de todas as classes de alimentos. E também temos a ortorexia, então, que é uma obsessão por comidas saudáveis. Não, por comidas saudáveis, as pessoas que são muito fitness, Isso a gente aí. poderia falar assim. Isso aí. E essas pessoas, quando saem da dieta, acabam se culpando também. Sim, porque elas seguem um episódio de restrição muito grande e a partir do momento em que foge dessa restrição, elas acabam tendo algumas compulsões, porque não conseguem muitas vezes controlar, então vem esse sentimento de culpa.
E a gente fala muito a questão de, estou triste, vou comer um doce. Isso vem às vezes até da infância, das crenças, como você comentou, de uma questão cultural também. Então os pais podem ir reeducando os pequenos. Você está triste, vou te levar para tomar sorvete. Algo assim. Sim, isso está muito relacionado. A gente percebe que no nosso dia a dia, os pais dão até para as crianças ficar um pouco mais calmas, mais tranquilas, né? Vai comer um docinho, vamos levar a tomar um sorvete. E isso, na verdade, você acaba incentivando a criança a descontar esse sentimento, essa emoção na comida. E para não descontar na comida, o que a gente poderia fazer de diferente? Atividades físicas, comprar outra coisa? Ótimo! As escolhas alimentares é a primeira opção. A segunda opção, com certeza, é fazer um diário alimentar comportamental. No sentido assim, hoje eu estou um pouco triste, vou anotar o que eu comi, quanto que eu comi. Então, esse diário faz com que você tenha um norte de tudo que você está comendo quando você está nervosa, quando você está feliz, que também a felicidade aí reproduz aí também um comer transtornado. E para quem se culpa depois de comer, que nem eu brinquei, que eu comi um hambúrguer sábado, saí da dieta, depois fiquei ruim. Me culpei. Como eu faço para não me culpar também? Não, sair da dieta, me permitir, está tudo bem. Tá tudo bem, às vezes, a gente entender que as nossas emoções fazem parte aí do nosso dia a dia, né? Então, na próxima vez, procurar não exceder tanto, né? Eu sempre digo que é importante, sim, a gente comer o hambúrguer, mas será que a gente precisa comer o hambúrguer inteiro? Né? Será que a gente não pode comer metade dele? E quando comer, comer tranquila, né? Comer sem culpa. Por quê? Porque você está se permitindo naquele momento, né? Até porque não vai ser sempre. E a questão também de conversar com alguém sobre isso, de procurar um psicólogo. Vejo que estou extrapolando, posso procurar um psicólogo. Com certeza, até porque nesses momentos é muito importante a gente identificar se está associado a algum tipo de transtorno, algum comer transtornado, porque muitas vezes não tem nenhum transtorno associado, mas está associado a um comer transtornado. Eu estou comendo a mais do que deveria ou comendo a menos que deveria. Então fica aí o recado para o pessoal de casa que parou para pensar se está comendo bem nesse dia aí da alimentação. Dá para ir controlando e fazendo essa balança aos poucos, né, Fábio? É isso aí.